um empresário de que ele... Rafael, eu tenho fazenda de café, eu tenho gado, eu tenho meus negócios. Esses negócios aqui alimentam. A mocidade é assim que a gente consegue fazer um grande time. Todos os bicheiros Baixinho, são empresários. assim, né? São empresários. É Quando assim bota que ele na fala. função, são empresários. E isso é uma coisa nova, né? Porque na década de 80, 90, eles diziam que eles eram bicheiros, não era uma coisa que existia. É contraventor. O próprio Piruinha na série, ele fala, né? É porque o Piruinha ainda é da antiga, né? Das antigas. Então ele ainda tem essa coisa com ele, né? Eu de acho falar que hoje existe um estigma, né? Tipo, até os herdeiros, se você pegar os mais novos, não querem a palavra bicheiro, por conta das investigações, principalmente pós Denise Frossard, e com essa onda recente, enfim, de investigações pós-caso Marielle, né? Com isso que veio à tona. E eu acho que é importante a gente comentar essa importância do caso Marielle para esse submundo vir à tona, que o caso Marielle, ele só chega no bicho, nos matadores, porque era um caso que inicialmente estava sem rumo. Porque o caso é o seguinte, quando a Marielle é assassinada, ela e o Anderson Gomes, né, o motorista, né, ele é uma emboscada. E aí você começa a ver o que é de praxe. Arrecada o projétil, né, a munição lá, que, né, enfim, a cápsula que é deflagrada. Então, quando pega a cápsula, vai ver qual o destino, esse estojo é de onde, né? Aí foi o principal entrave. Aquele tipo de munição, eram mais de 200 mil foram vendidas para a Polícia Federal do Rio, sendo que foi 1 milhão para a Polícia Federal de todo o Brasil. E aí era o ZZ 18. Quer dizer, essa munição não era só para a metralhadora MP-15. Ela poderia ser usada, inclusive, era 9mm no caso, ela poderia ser usada em vários tipos de calibre. A própria quantidade de munições do lote já era bem maior do que de costume, né? Exatamente. E aí você vai falar, tá bom, então vamos ver que tipo de crime aconteceu aqui no Rio de Janeiro, qual foi a área, para a gente saber se é milícia, se foi tráfico, ou enfim, tentar definir onde foi, qual a área que foi usada. Tinha no Rio de Janeiro inteiro, inclusive fora do Rio de Janeiro, em outros estados. É assim, pela munição você não ia conseguir descobrir. Então vamos lá. Detalhe, né? Munição da Polícia Federal usada em crime de guerra do tráfico, guerra de milícia, assalto a banco no Nordeste, enfim. Todos usavam a mesma. Aí, vamos para as câmeras, imagens. Tinha uma câmera ali na região onde a Marielle foi assassinada. Só que ela não pegou imagem nenhuma. A câmera só para contar o número de carros que chegavam, que passavam, que eram... lá no Rio, nós temos a Sete Rio, que é a companhia de engenharia de tráfego, que é justamente de trânsito, justamente para saber quantos carros passam na hora, para tentar ver essa parte do trânsito de modo geral. Então, o fluxo, né? O fluxo, exatamente. Não filmou nada, não tinha como filmar, porque ela ia só ver a quantidade, não pegava as imagens. Ponto 2. Aí vai lá ver o local, as testemunhas. Né? Eles não pegaram as principais testemunhas mais próximas do local. Pegaram uma senhora que estava saindo, que tem um abrigo, né, perto, né, aí ela estava tirando o carro perto do horário que aconteceu a abordagem, o assassinato, o crime. E aí ela contou alguma coisa, mas ela não viu o assassinato. A polícia também não sabia que direção, porque foi uma bifurcação, né? Era pela João Paulo ou pela qual é aquela outra? Estácio, aqui vai pela Sul América. João Paulo e a outra... Joaquim de Queiroz? Não, acho que não, era outra. Joaquim... Enfim. Eram 2 vias, uma bifurcação. E eles não sabiam dizer qual o rumo, porque nenhuma testemunha que a polícia abordou sabia. Então, tinha mais algumas coisas assim, muito enroladas, por exemplo, até as cápsulas que foram extraídas, né, eles tentaram colocar para tentar ver algum vestígio, mas foram colocadas num saquinho, elas ficaram em atrito uma com a outra, não teve cuidado, detalhe, não houve cuidado. É o caso Marielle, né? É o crime, enfim, que você tem maior repercussão e esse crime foi tratado dessa maneira que a Vera falou. Dessa maneira, exatamente. Loucura. Aí a gente começou a fazer o seguinte, naquela época eu nem estava... Né, até o livro eu falo nisso, no Mataram Marielle, eu não estava lá no local naquela semana, mas uma semana depois eu voltei ao local do crime. É uma coisa básica, tem que voltar à cena do crime. A polícia teria que ter feito isso, até para ver se tinha mais alguém, de repente alguém contar.
Aí, no local, eu consegui descobrir 2 testemunhas que estavam do lado, inclusive uma pessoa em situação de rua que viu tudo, estava assim, a poucos metros, viu tudo, inclusive o carro quase subiu a calçada. Viu a direção. Aí nisso eu até fiz uma matéria que foi mostrada do jornal também, mostrando, né, o local, fazendo um infográfico, que até então a polícia não sabia para que rumo o carro do E essa testemunha falou? Essa testemunha falou. Disse que viu uma pessoa com braço preto, né? Pensava até que a pessoa fosse preta, mas negra, mas na verdade a pessoa estava usando uma meia, né? Uma cobertura sobre a mão por causa da tatuagem. Porque ele tinha o Rony Lessa tinha uma tatuagem grandona, tem, né? E podia identificá-lo. Enfim, então aí a própria nós da imprensa começamos a revelar algumas coisas do crime, porque o crime foi deixado um pouco assim, houve uma confusão, porque mudou de delegado logo no início. Uma tentativa de plantar uma testemunha que deu um depoimento, que acusou pessoas que não tinham a ver com crime, o Orlando Curicica é um deles, e aí a investigação tomou um rumo que não era o correto, e aí precisou ter uma reviravolta. Saiu o promotor que estava com o caso inicialmente, entra uma nova promotora, uma promotora mais jovem, a Letícia Emily, ela começa a trabalhar com a Simone Sibílio, que era do GAECO, né? Um grupo especializado em crime organizado, e aí eles começam praticamente a investigação do zero, e partem de uma premissa que depois se mostrou muito acertada, que era, no Rio, matam assim como mataram a Marielle há anos. E a gente nunca conseguiu chegar nesses caras. E se a gente começar a ir atrás desses caras agora? Quem mata assim no Rio? Vamos começar a jogar a luz sobre esses caras? De repente um desses caras matou a Marielle. E é a partir daí que Adriano entra no jogo, que o Rony Lessa entra no escritório do crime, né? Aparece o escritório aí o que do crime. Acontece? Lá porque pelo modus operandi? Porque ninguém conseguia descobrir nada. Aí, até, de certa forma, eu conversava muito com o delegado Giniton, até que teve aqui o Giniton Lages, né? Teve aqui. Eu conversava muito com ele, eu falei, doutor Giniton, por que o senhor não... Esse crime não, assim, tá muito perfeito. E para cometer um crime tão perfeito, só pode ser um policial altamente preparado. O senhor já ouviu, né? Eu falei assim, o senhor já ouviu falar no escritório do crime? Aí ele deu uma tremida. Ele... sim. Como você sabe? Pois é. E aí começou a surgiu o nome do Adriano da Nóbrega como a pessoa que comandava o escritório do crime. Sim, porque os caras queriam enfiar no Orlando Curicica, o BO. Isso. Por quê? E aí o Orlando... Então, foi uma ligação nele, né? Isso é mais complicado explicar, mas a gente explica. Até hoje não tem uma explicação. Assim, o que a Polícia Federal apurou é que essa foi uma tentativa, na época, de influenciar a investigação do caso Marielle e tirar a investigação do rumo correto. Isso, é o que chamam de obstrução de justiça. Né? Um policial militar, que era mais um. Olha que a gente está aqui, já falamos de mais de duas dezenas de policiais militares envolvidos com isso. Procurou a primeira Polícia Federal... 3 delegados da Polícia Federal, bom dizer, não foi a Polícia Federal, foram 3 delegados da Polícia Federal, que ele conhecia, que a advogada dele conhecia esses policiais delegados. Era um cara que ligado à milícia do Rio, esse policial. Ele trabalhava por Orlando da Curicica, que era, por sua vez, herdou tudo do Geraldo Pereira, daquele que era ligado ao Rogério Neto. Ele era rachado com o Curicica. Isso. O Curicica, ele foi chefe dele durante muitos anos, ele era integrante da milícia do Orlando Curicica, e ele tinha rachado na milícia. Então, assim, ele claramente tinha algum interesse ali de prejudicar o Orlando Curicica. Ele queria tomar a área do Orlando do Curicica. É isso. E, detalhe, o Orlando do Curicica já estava preso, porque o Orlando da Curicica foi preso no final de 2017 por porte ilegal de arma. Né? E aí a pessoa apareceu do nada com uma advogada procurando esses 3 delegados, esse policial militar que era da quadrilha do Orlando da Curicica, mas que tinha sido desentendido com ele, e disse assim, eu vi eu sei alguma coisa desse crime da Marielle. Eu estava no dia com o Orlando da Curicica num restaurante, no Recreio, e vi quando ele estava conversando com o vereador Marcelo Siciliano, que era um vereador, até então era vereador, hoje ele é ex-vereador. E estavam conversando e eu ouvi ele falar alguma coisa, aquela vadia, chamando a Marielle, inclusive, desses nomes. E que ele percebeu que eles estavam acertando alguma coisa, né?
Ele falou, aquela vadia do Freixo, aí veio o nome do deputado Marcelo Freixo, né, como se, né, a ligação do alvo com o Marcelo Freixo, que seria a Marielle. E aí ele contou essa história. Daí esses 3 policiais procuraram o chefe de polícia civil na época, era o Rivaldo Barbosa, porque eles já conheciam de algumas situações anteriores, e o Rivaldo Barbosa marcou no círculo militar, na Urca, lá no Rio de Janeiro, ali na Zona Sul, né, que uma área militar, e porque naquela época é bom lembrar que o Rio de Janeiro vivia uma intervenção federal, e o interventor federal era o general Braga Neto, né? E o secretário de Polícia Civil era o general Richard. O secretário de Segurança, general Richard. Mas o Rivaldo Barbosa, que era o chefe de Polícia Civil, chamou o delegado Giniton Lages, que ele tinha escolhido para ficar com o caso da Marielle, e ouvisse a história, pregasse o depoimento desse policial militar, que era o Ferreirinha, né? O policial militar, soldado Rodrigo Ferreira, conhecido como Ferreirinha. E aí o Ferreirinho contou essa história. Eu ouvi, os dois estavam conversando, o Marcelo Siciliano e o Orlando Curicica, estavam num restaurante, e eu ouvi quando eles falaram sobre organização, alguma coisa contra a vereadora Marielle Franco. Então ele colocou isso a termo, e aí o Orlando da Curicica virou o alvo como executor, sendo que ele estava preso na época que a Marielle estava, né, já começou mal, né? Sim. Na época que a Marielle foi executada, ele estava preso. Não, mas ele pode ter arrumado alguém para fazer o serviço. E ele não tinha, obviamente, ninguém porque o negócio dele era milícia, negócio com gás, né? Venda de gás, de água, isso naquela ficou região. Comprovado de que, de fato, eles não participaram do crime. E assim, só que isso gerou um problema para a polícia, porque eles ficaram 6 meses nessa linha. Os primeiros 6 meses, que, enfim, investigação de homicídio, policiais podem falar muito melhor do que a gente, mas os 6, principalmente investigação de homicídio, os 6 primeiros meses são muito importantes para angariar a prova, para você conseguir quebrar sigilo, para conseguir encontrar o número do celular. E eles passaram esses 6 primeiros meses atrás de Orlando Curicica e Marcelo Siciliano, uma prova que depois se mostrou infrutífera.